Olá, sejam bem-vindos. Dando prosseguimento ao modelo dos orbitais atômicos, nessa aula eu explicarei sobre os números quânticos. Atualmente, nós temos 118 elementos químicos conhecidos. Então, um átomo ele pode possuir até 118 elétrons. Cada elétron do átomo ele é identificado por 4 números quânticos, sendo eles o principal, representado pela letra N, o secundário, representado pela letra L, o magnético, representado pela letra M, e o spin, representado pela letra S. Então, nós temos aqui um conjunto de 4 números quânticos que identificam cada elétron do átomo. Cada elétron do átomo é representado por um conjunto de 4 números quânticos. E esses 4 números quânticos são diferentes para cada elétron do átomo. Não existe nenhum elétron que possua o conjunto igual para os 4 números quânticos. Então vamos ver o que significa cada um desses números quânticos. E na medida do possível, fazendo um paralelo do modelo dos orbitais atômicos com o modelo de Bohr. Então, o número quântico principal representa o nível de energia do elétron. O seu número vai de N igual a 1 até N igual a 7. Se nós voltarmos ao modelo de Bohr, onde nós temos órbitas estacionárias, o elétron pode se encontrar na órbita 1, 2, 3, 4, até 7 órbitas, porque 7 órbitas é uma quantidade suficiente para comportar os 118 elétrons que abrange todos os elementos conhecidos atualmente. Então, são 7 camadas, 7 órbitas estacionárias no modelo de Bohr. Como no modelo dos orbitais atômicos o elétron é tratado como uma partícula onda, o caráter ondulatório do elétron é levado em consideração, nós não teremos mais camadas, mas sim níveis de energia. Então, o que se chamava de camada ou de órbita estacionária no modelo de Bohr, no modelo dos orbitais atômicos passa a ser chamado de níveis. No modelo de Bohr não existem subcamadas. E no modelo dos orbitais atômicos é como se houvesse subcamadas, mas na verdade são subníveis de energia. Então, o número quântico secundário ele indica duas coisas: o subnível de energia e a forma geométrica do orbital. Então, o número secundário é representado pela letra L, igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3. Tomem cuidado porque o N começa do número 1 e o L começa do número 0. Quando L é igual a 0, significa que o orbital é do tipo S. L igual a 1, o orbital é do tipo P. L igual a 2, o orbital é do tipo D. L igual a 3, o orbital é do tipo F. Então, os valores de L, que é o número quântico secundário, indicam o subnível de energia e também a forma geométrica do orbital. L igual a 0, orbitais do tipo S, esférico. L igual a 1, orbitais do tipo P, que são em forma de elipse. L igual a 2, orbitais do tipo D, que tem essas formas geométricas mais complexas. E L igual a 3, orbitais do tipo F, que também tem essas formas geométricas mais complexas. Então, L indica o subnível de energia e a forma geométrica do orbital. Um terceiro número quântico é o magnético, M. M representa a orientação dos orbitais
no espaço. Então, como eu já comentei no vídeo anterior, nós temos um orbital do tipo S, 3 do tipo P, 5 do tipo D, 7 do tipo F. E didaticamente eu posso representar esses orbitais através desses quadradinhos. Então, subnível S, um orbital, P tem 3, D 5, o F tem 7 orbitais. No orbital aqui do centro, o número quântico magnético vale 0. E aí para a esquerda eu vou para menos 1, menos 2, menos 3. E para a direita mais 1, mais 2, mais 3. Então S, o M é igual a 0. No P, menos 1, 0 e mais 1. No D, de menos 2 até mais 2. E no F, de menos 3 até mais 3. Então, como exemplo, eu vou utilizar aqui o subnível P. O que seria esse número quântico magnético L igual a 1 e M igual a menos 1, 0 e mais 1? Observem que os três orbitais do tipo P, que formam o subnível P, eles têm a mesma forma geométrica. Eles são idênticos. Então, quem determina essa forma geométrica é o número quântico secundário, L igual a 1. O M igual a 0 nesse do centro, M igual a menos 1 no da esquerda e M igual a mais 1 no da direita, representa a orientação do orbital. Então, se a gente observar quando o número quântico magnético é menos 1, representado aqui por P menos 1, o orbital ele está alinhado com o eixo X. Quando M é 0, o orbital está alinhado com o eixo Z. E quando o M é mais 1, o orbital está alinhado com o eixo Y. Então, formando o Px, Py e Pz. São três orbitais com a mesma forma geométrica, mas com orientações espaciais diferentes. É um pouco mais difícil de observar aqui nos orbitais do tipo D, mas se a gente observar aqui, ó, por exemplo, nesse orbital azul claro aqui, ó, ele está sendo cortado pelo eixo Y, aqui cortado pelo eixo Z. Então, esses orbitais aqui, ó, o primeiro aqui, o menos 2, o 1, o 2, esse menos 1 aqui, eles têm a mesma forma geométrica, mas orientações no espaço diferente. Então, isso que significa o número quântico magnético. Como que o orbital se encontra orientado aqui nos eixos cartesianos. E aí, cada orbital desse daqui pode acondicionar até 2 elétrons. Então, por exemplo, eu posso ter um determinado elétron que está no nível 4, no subnível L igual a 2, é do tipo D, M menos 1. Então, eu posso ter um elétron que está no nível 4, no subnível D. Então, onde que está esse elétron? Em algum desses orbitais aqui. Em qual deles? Por exemplo, no magnético menos 1. Onde esse elétron está? Nesse orbital aqui. 4D. Agora, esse orbital pode comportar até 2 elétrons. Se esse orbital tiver 2 elétrons, esses 2 elétrons deverão ter spins contrários. Spin significa girar. Então, os elétrons são representados por uma setinha. Quando a setinha está para cima, significa que o número quântico spin vale menos 1 sobre 2. Então, o elétron ele gira num sentido horário. E quando a setinha está representada para baixo,
o spin é mais 1 sobre 2. Isso significa que o elétron gira no sentido anti-horário. Então, se um orbital tiver 2 elétrons, esses 2 elétrons deverão ter spins contrários. Contrários por quê? Os 2 elétrons estão dentro de um mesmo orbital. Eles estão dentro de uma mesma região do espaço. E os elétrons têm carga negativa. Se os 2 elétrons estão com carga negativa, vai haver uma repulsão elétrica. Então, como que eu consigo colocar 2 elétrons dentro de um mesmo orbital, se eles possuem a mesma carga elétrica e sinais iguais se repelem? Então, os 2 elétrons vão se repelir. Eles não vão querer ocupar a mesma região que é o orbital. Quando esses 2 elétrons estão girando em sentido contrário, como a gente observa na segunda figura aqui, surge uma atração magnética. E aí a atração magnética compensa a repulsão elétrica. Então vai ter uma repulsão elétrica, que vai tentar afastar os 2 elétrons, e vai haver uma atração magnética porque os 2 elétrons possuem spins contrários. Então, dessa forma, os 2 elétrons conseguem ocupar a mesma região do espaço, que é o orbital. Se os 2 elétrons tivessem o mesmo spin, se os 2 girassem no sentido horário ou os 2 no sentido anti-horário, além da repulsão elétrica, também haveria uma repulsão magnética, e aí os elétrons não conseguiriam ocupar a mesma região do espaço. Eles não conseguiriam ficar dentro dessa região chamada de orbital. Então, eu posso ter um elétron, por exemplo, no nível quântico principal 4, no secundário L igual a 2, que é o subnível D, e aí ele pode estar em um desses 5 orbitais. Estou me referindo a um elétron que está no número quântico magnético -1. E se houver 2 elétrons dentro desse orbital, ele vai ter que ter um spin positivo ou negativo. Por exemplo, poderia ser o spin negativo. Então, eu estaria me referindo a esse elétron aqui. Eu vou circular em azul aqui, ó. Que significa spin -1 sobre 2, que é o primeiro orbital o primeiro elétron que entrou nesse orbital D-1. Então, um átomo pode ter até 118 elétrons. Cada um desses elétrons ele é descrito por esses 4 números quânticos e não existe nenhum elétron que possua os 4 números quânticos iguais. Se eu tenho 118 elétrons, eu terei 118 linhas diferentes. Por exemplo, não existem 2 elétrons com números quânticos 4, 2, -1 e -1 sobre 2. Eu terei uma linha com 4 números quânticos diferentes. Pelo menos um deles deve ser diferente para cada elétron.